Isaías capítulo 4. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, dizendo: Nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Somente permitas que sejamos chamadas pelo teu nome, a fim de remover nossa desonra. Naquele dia o renovo do Senhor será lindo e glorioso, e o fruto da terra será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor tiver limpado a imundície das filhas de Sião e tiver purificado o sangue de Jerusalém no meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador. E o Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, porque sobre todos a glória será uma defesa. E haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor e para um lugar de refúgio e para um abrigo da tempestade e da chuva. Capítulo 5. Agora eu cantarei para o meu bem-amado uma canção relacionada ao meu amado e à sua vinha. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Essa colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras. E construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. E observou que deveria produzir uvas e produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e minha vinha. O que poderia ter sido feito a mais pela minha vinha que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei, ela deveria produzir uvas? Ela produziu uvas bravas. Agora, pois, eu vos contarei o que farei à minha vinha. Eu removerei a sebe daquele lugar e será devorada. E derrubarei um muro dali e ela será pisoteada. E eu a devastarei. Não será podada nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá sua planta aprazível. E ele procurou por juízo, mas observou a opressão, por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que unem casa a casa, que reúnem campo a campo até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, certamente muitas casas serão desoladas, as grandes e belas, sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirão um bato, e a semente de um homer produzirá um efa. Ai dos que se levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. E a harpa e a viola, o tamborim e a flauta e vinho estão no meio dos seus banquetes. Porém, eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar de suas mãos. Portanto, meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento, e seus homens honrados estão famintos, e a multidão seca-se de sede. Portanto, o inferno tem se alargado e aberto sua boca desmedidamente. Para lá desce a glória deles, e a sua multidão e sua pompa, e o que se alegra. E o homem malvado será derrubado, e o homem poderoso será humilhado, e os olhos dos arrogantes serão humilhados. Porém,
O Senhor dos Exércitos será exaltado no julgamento, e Deus, que é santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se alimentarão à sua maneira, e os estrangeiros comerão nos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade, e pecado como se ele tivesse como uma corda usada para puxar carroça. Que dizem: deixe que tome velocidade e apressem o trabalho dele, de tal forma que possamos vê-lo, e permitam que a advertência dada pelo Santo de Israel seja atraída e venha para cima de nós, de tal forma possamos conhecê-lo. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de acordo com seu ponto de vista, os quais justificam o perverso por recompensa e removem do justo a justiça dele. Portanto, da mesma forma que o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, assim sua raiz será como a podridão, e a sua flor subirá como o pó, porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por essa razão, a ira do Senhor acendeu contra seu povo, e ele tem estendido sua mão contra eles e os tem afligido. E as colinas tremeram e seus cadáveres foram despedaçados no meio das ruas. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. E ele erguerá um estandarte para nações de longe e assobiará em direção àquelas desde os confins da terra. E eis que elas virão com velocidade e rapidamente. Nenhum dentre eles estará cansado, nem tropeçará. Nenhum irá cochilar ou dormir, nem o cinto que envolve seus lombos estará afrouxado, nem o cordão de suas sandálias será quebrado. Suas flechas são afiadas e todos os seus arcos curvados. Os cascos de seus cavalos serão considerados como pederneiras e suas rodas como um furacão. Seus rugidos serão como um leão, eles rugirão como leões novos. Sim, eles rugirão e agarrarão a presa e arrebatarão a mesma em segurança, e ninguém a livrará. E naquele dia eles rugirão contra eles como o rugido do mar. E se alguém olhar em direção à terra, verá trevas e tristeza, e a luz está escurecida nos céus. Capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu séquito encheu o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado purificado. Talvez eu ouvi a voz do Senhor dizendo:
quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me. E ele disse: vai, diz a este povo: ouvi vós de fato, porém não entendais, e vede vós de fato, mas não compreendais. Fazei o coração deste povo engordar e faze com que seus ouvidos sejam pesados e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e entendam com seu coração e convertam-se e sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, seus habitantes e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Mas, ainda assim, será 1/10, e ele retornará, e será devorada como uma vitilha. E quando se desfolharem, então a semente santa será a sua substância.